Já é carnaval, já raiou o dia, bate forte o coração cheio de alegria. Frevo canção, frevo gostosão, frevo de rua, frevo da paixão. Tem sombrinha, flutua no ar, é tão bonito, bom de se olhar. Vem, vem no compasso desse frevo, até me atrevo um passinho por lá. Tem saci pererê na ponta do calcanhar. Vem cá sorrir, vem curtir o melhor carnaval, o som multicultural. Pernambuco é imortal, Recife é a Manguital, Capiba, Valença, Dominguinhos, Naná, Nelson Ferreira e o Chico Sainz, Urubu servando do outro lado de lá. Aí, muito bem. Mas essa não foi a que foi campeã desse ano, não. Foi né? não. Essa música que eu cantei agora se chama Gostosão, que é de Nelson Ferreira, que eu entrei como versionista. Tá certo. Entrei como versionista. É um frevo de rua, Frevo de rua. né, que eu tenho um projeto chamado Frevo em Versos, que é a arte de colocar letras em frevo de rua, frevo Maravilha. instrumental. É. E aí eu já, inclusive, peguei autorização, né, com a família do Nelson Ferreira, porque tem muitas coisas que, apesar do frevo ser muito, assim, já tem já é antigo, né, mas ainda não tem poucos frevos ainda que não entrou para o domínio público, sabia? É verdade. 70 anos, né, aquilo ali, né? Deixa eu destacar aqui, ó, esse aqui é o trabalho mais recente de Edinho. E esse trabalho de Edinho aqui, eu vou destacar para você. Fora esse trabalho, Edinho, a gente sabe que hoje com a questão de divulgação, as coisas estão... Como é que faz para entrar em contato? Aliás, pode entrar em contato direto com você para poder Pode. pegar o CD, né? Isso, eu tenho a minha página no Facebook, Certo. um canal do Facebook, que é Edinho Queiroz, só procurar lá, Edinho Queiroz com S. Como também tem o meu Instagram, que é @Edinho Queiroz, sempre Pronto. Edinho Queiroz com S. O Facebook, também eu tenho página no Facebook, sempre Edinho Queiroz. Então, pronto, você já sabe, é só procurar lá, Edinho Queiroz. Agora vamos dar um pulo lá no Rio Grande do Norte. Vamos falar de uma historinha lá de Macau, interessante. É porque essa história do frevo, por exemplo, a música, como você perguntou, eu respondi que a música que eu fiz aqui, ela se chama Gostosão do Nelson Ferreira. Isso. E a música do festival, ela se chama Sabor de Rum, Hortelã Café. Foi a música que eu ganhei o 3º lugar no Festival Nacional de Frevo, desse ano. Né? Certo. E essa história de eu gostar de frevo e me identificar muito com frevo vem através de meu pai, que meu pai ele trabalhava num iate, ele tinha um iate que ele fazia uma logística entre Macau e Recife, nos anos 60. Né? Certo. Porque foi um tempo assim, muito importante economicamente para a minha cidade, onde existia um porto em Macau, um porto onde encostavam os navios para... E papai tinha esse iate que ele trabalhava e vinha para cá, fazendo essa logística entre Macau, Recife, Macau, trazendo produto de Macau para Recife e levando produto de Recife para Macau. E nisso, ele, quando encostava o iate lá ali no porto daqui, ali para o lado do Marco Zero, por ali, Isso. ele ia direto para a Rua da Moeda, onde é o reduto dos grandes poetas, dos grandes artistas do frevo da época, e ele aprendia os frevos com esses ali interessante, você está falando ali, resgatar toda a história que nasceu de Pernambuco, da questão da influência política, religiosa, cultural,
musical, Isso. tudo ali, Rua do Bom Jesus. Foi o Recife Antigo. Naquele Recife Antigo, naquele moído ali, Aquele né? Os moído antigos ali. cabarés. Exatamente, a Rua da Moeda, o papai ia para lá, para o lugar onde tinha as moças com uns batons vermelhos na boca. Isso. Aí papai ficava no meio dos boêmios lá. E isso era uma coisa bacana, porque ele aprendia os frevos, e quando ele voltava no hiato para Macau, eu era pequeno, nasci nos anos 60, 1963, e ele me botava no colo e começava a cantar os frevos, que ele Maravilha. aprendia aqui. Aí ele convivia com umas figuras aqui, o Capiba, com o Nelson Ferreira, com essa turma toda, e ele aprendia os frevos e cantarolava para mim, e isso foi ficando no meu subconsciente, essas informações do frevo. Por isso que eu tenho essa identificação. Inclusive, eu fui, assim, constatar isso mesmo dentro da minha essência musical, da minha formação, quando eu vim para o Alcano. Certo. Eu gostava de ver as orquestras de frevo tocar. Eu gostava de ver aquela coisa e gostava mais dos frevos de rua, porque é o frevo instrumental, é o frevo jazzístico, aquela coisa dos tempos e tal, como é que é. Então, isso foi uma coisa muito interessante para a minha carreira. E hoje eu estou aqui, voltando a Recife, resgatando a coisa que realmente é a minha verdade. Agora, eu estava falando antes ali nos bastidores com Marcos. Sobre a história de Macau, Marcos a Passo. cidade em si, a cidade de Macau. A cidade de Macau, politicamente, ela sofreu muitas tribulações, assim. E houve bastante conspiração contra a cidade, que a cidade é uma cidade que, por sinal, por essas facetas que meu pai fazia com relação a mim, mas existiam outras pessoas, os marítimos, que faziam esse intercâmbio, essa rota entre Macau e Recife. E Macau tem uma influência muito grande do brega daqui, o brega de Roberto Miller, como também muito no carnaval tem a influência do frevo em Macau. Entendi. A influência do frevo de Macau é puramente recifense, puramente pernambucana. Marcar para a gente ir para Macau. Vamos lá. Aí o que aconteceu é que Macau, sendo uma cidade assim, onde rolava muita grana nos anos 60, por causa dessa coisa da produção do sal, que lá produz muito sal, e aconteceu uma coisa que tinha um porto onde todos os navios aportavam ali para levar os produtos da nossa cidade. Sendo Macau uma cidade mais isolada, porque Macau é uma península, certo, na verdade. Mais isolada, uma cidade mais isolada assim, daquelas outras cidades que tem ali, descendo para Mossoró e tal. E eu sei que os políticos tiraram o porto de Macau e levaram o porto para Areia Branca, que é uma outra cidade, muito parecida com Macau, por sinal. E eles, porque era mais próximo de Mossoró e a força política dos rosados estavam ali, estão ali até hoje em Mossoró, então eles tiraram o porto de Macau e levaram para Mossoró, ou para Areia Branca, onde eles investiram, cara, numa coisa estrondosa, que foi um porto, não sei quantos quilômetros de ferro, de esteira, de um bocado de coisa, para poder, de uma estrutura, para poder pegar, aportar os navios longe, lá dentro do mar. Uma coisa totalmente assim, onde Macau tinha mais, já era flexibilidade, tinha um fluxo, tem um rio, tinha um fluxo, tinha tudo. Mas tudo por uma questão política. E Macau ficou sofrendo muito com isso na época, e economicamente arrasou a cidade, muita gente saiu, foi morar em Santos, nos portos, porque era todo mundo trabalhava com isso, né? E aí foi quando Macau, depois surgiu uma grande coisa, que foi o petróleo. O petróleo, o royalty. Aí hoje Macau as prefeituras ganham muito royalties, inclusive existe, mas você sabe, o Brasil existe uma vagabundagem muito grande, né? E aí a gente sofreu outra coisa agora nos últimos anos, que foi essa coisa do superfaturamento, dos prefeitos pegarem esses royalties, desconstruírem a cultura da influência pernambucana para a nossa cidade, através de quê? De colocando o lixo da Bahia lá. Caramba. O lixo, que a Bahia é maravilhosa, tem muitas coisas lindas, mas eu levava o lixo para lá. E isso foi desconstruindo a cultura da tradição do frevo, dessa coisa da música excelente, né? E foi colocando esse lixo lá dentro e foi desconscientizando, né? A juventude, que hoje as pessoas, quando tem um carnaval, virou agora, inclusive, patrimônio material lá, o carnaval, porque é o maior carnaval do Rio Grande do Norte, de rua. Aí eles pegaram, botaram um palquinho lá, assim, um polozinho lá com frevo.
dizendo, não, isso aqui é o frevo, é da cultura da gente. Mas os palcões grandes, assim, os grandes palcos, que vai para lá, quem ia para lá há uns anos atrás aí era os cabas da Bahia, um grande nome, tipo Léo Santana, que eu não tenho nada contra, que eu tenho um maior carinho também por esses artistas. Entendi. Mas aí existe uma desconstrução, velho, Da cultura local que vem influenciada por Pernambuco. Exatamente, que aqui em Recife, eu acho que por ter essa conservação que eu acho admirável, e por isso que eu voltei para cá. No Brasil, a gente sabe que de todos os estados que existem, assim, a que conservou mais cultura foi Recife. Pernambuco, Pernambuco, né? Em Pernambuco nós temos mais de 35 tipos dentro da cultura musicais. Você bota de frevo, só frevo você tem frevo de bloco, frevo de rua, frevo canção, forró você tem shot, chachado, baião. Mas você misturar cavalo marinho, maracatu, são mais de 35. Eu acho que Pernambuco é o estado mais rico do Brasil em termos de ritmos culturais. E é respeitado no mundo todo. Agora, o que resta é que a gente tem que valorizar mais essa coisa daqui, né? Essa cultura nossa. Todo mundo não é barrista, né? A gente tem que ser barrista. Eu acho que a gente tem que manter essa influência de outras culturas que estão chegando, outros artistas que estão divulgando, porque, por exemplo, a minha contribuição com o frevo pernambucano, ou seja, com a cultura pernambucana, a minha contribuição, apesar de não ser daqui, é importante. Eu estou fazendo frevo. Claro. Eu não sou daqui, mas eu estou fazendo frevo. O bairrismo pode ser bom até um certo ponto. Eu acho legal. Mas, assim, eu digo das pessoas. Não, de você defender o ritmo. Defender a defesa. A defesa. E tem que fazer a renovação como você está fazendo. A renovação. Eu acho que todos nós temos. Por isso que eu estou, assim, lutando para o Leonardo, porque Leonardo, sendo cubano, ele tem um swing. Eu, quando vi Leonardo tocar, eu digo, rapaz, o swing cubano, ele tem muito a ver com a onda do samba, com a onda do swing brasileiro. Então, isso, apesar dele não ter ainda imergido, né? Ou seja, feita a imersão na cultura do frevo, na música daqui, mas ele, por ser muito musical e ser um cara muito... e ser preparado, que ele é um cara que estudou lá, sabe que Cuba investiu em saúde pra caramba, como educação, né? E a educação lá estuda-se música para valer mesmo nas escolas, né? Maravilha. Então ele é um cara que ele é preparado, e eu disse, estou fazendo uma propaganda sua aqui. Daqui a pouco a gente vai chamar ele sobre isso. Deixa eu ir lá para São José do Egito. Maciel Correia, poeta, declamador, contador de história, imitador, mesa de glória. Marcel, é uma mistura de tudo mais um pouco. Mas por quê? É como eu sempre falo, São José do Egito é a terra no mundo que mais tem poeta e doido. Não existe nos 4 cantos do mundo. Ele está impressionado com a quantidade de doido que tem em São José, mas ele só quer saber de Bill Doido. Ele ficou fã número 1 de Bill Doido, Marcelo. Conta uma história aí. I love you, Bill. Mas vamos lá. Conta uma história aí de um dos doidos também mais famosos de São José do Egito, Milonga. Diz aí, Marcelo, falando de Milonga. Primeiro eu quero dizer que eu entrei nisso aqui como Pilatos entrou no credo, meio atravessado, no meio de uns monstros desses, né? Milonga estava lá na Rua da Baixa, em São José, e tinha um ponto que se reuniam as figuras políticas de São José. O prefeito, que se resumia no prefeito, e um bocado de puxa-saco. É verdade. E estavam lá conversando, confabulando, e um matutinho que chegou, gosta dessas coisas, ficou lá, cruzou os braços para se incluir no meio do grupo seleto. Participar da roda de conversa. Só que ele não acompanhava o nível das conversas, mas pelo menos ele prestava atenção e estava lá. Aí Milonga passou e disse, sai daí, idiota, senão vão soltar um peido e vão dizer que foi tu. Aí diga outra aí, puxa outra de Milonga, vá. De Milonga eu só lembro dessa. Aí puxou de outro doido. Os doidos, eu acho que são figuras emblemáticas da cidade do interior, que nunca devia se acabar. Eu acho que doido, cinema e cabaré não podia se acabar toda a cidade do interior. Toda a cidade do interior tem. E a maioria das cidades do interior estão trocando os cinemas por igrejas evangélicas. Esse movimento já foi muito interessante. Começou pelas capitais. Porque a televisão já deixou o cinema de lado, né? Com o advento da televisão, todo mundo assistindo televisão, tá? Esqueceram do cinema, que é
Eu acho que falam que é a sétima arte, mas para mim é a segunda ou a terceira Eu arte, também que é concordo. muito interessante o cinema, que não devia deixar, Não, essa cultura não devia se acabar, né? São José tinha um núcleo, o núcleo dos doidos. Tinha uns que eram meio que transeuntes, outros ficavam por mais tempo. Aí tem uma época que teve uma safra muito boa, que era Bill. Bill era o chefe. Aí tinha Milonga, tinha Bandeira, tinha Luiz Doido, Luiz Doido, tinha Heleno Doido. Heleno. Então estava lá e... Interessante, só um parênteses. Heleno Doido, ele hoje está morando no lado do idoso, lá de São José do Egito. Ele recebeu tanto choque, ele foi para Campina Grande, recebeu tanto choque na cabeça que ficou parecendo um zumbi. Ficou doido. Hoje ele nem conversa mais, assim, é só a expressão labial, ele olha para cá e está convivendo lá juntamente com os idosos. Ele não é idoso, mas o pessoal levou ele para lá porque ele não tinha para onde ir. Entendi. E aí estavam os doidos lá. Bandeira, que era uma figura engraçada. Mané Kelé era extraordinário. E estavam lá e chegou um doido desconhecido. Como era? No meio dos doidos Como era desconhecido. uma rota? Será que esse doido era lá de São José? Não sei, pelo desenrolar da história, a gente vai ter uma ideia. O cara chegou lá, eu não sei qual foi dele, disse, aí, meu amigo, você vem de onde? Eu disse, vem de Teixeira. Se vai para onde? Eu disse, eu vim para aqui. E daqui você vai para onde? Eu disse, não, eu vou ficar aqui mesmo. Aí um deles disse, pô, você tem muito cuidado, que o cara para ser doido aqui em São José do Egito precisa ter muito juízo. Isso é Os doidos lá eram Agora, união. além de grande contador de histórias, Maciel, ele tem na família, ele pertence a uma família aliás, naquela região ali, a presença de espírito do sertanejo é incrível. E Maciel tem na própria família uma tia de Maciel que é incrível. Como é aquela história do tomate? A tia Pureza é uma das pessoas incríveis que ela consegue conciliar a tristeza com, não ela alegre, mas fazendo os outros alegres. Eu lembro que no velório do meu tio, que o esposo dela, ela é irmã de minha mãe e o esposo dela era irmão do meu pai. E eu acho que foi um dos dias que eu mais ri na minha vida. Com ela mangando do povo que estava no velório, do próprio marido. E ela é espirituosa, engraçada demais. E ela estava morando, só ela e um tio meu, que já vai fazer 100 anos agora, em março. Fonseca, velho. Tem até uma história boa de Fonseca para aproveitar. E Pureza foi na feira comprar umas besteiras e pediu 3 tomates lá na banquinha. E a mulher disse, mas Pureza, por que tu não leva 1 quilo? Ela disse, porque eu não preciso de 1 quilo de tomate. Só tem eu e Raimundo lá em casa, a gente come muito pouco. A mulher disse, Pureza, ninguém leva dinheiro no caixão. Ela disse, nem tomate. Nem tomate. É uma pureza mesmo. Agora, isso aí, Edinho, é em cima da bucha, como a gente costuma dizer lá. Em cima da bucha, parece que está esperando você dizer para ela dar a resposta. O pessoal dele é assim. Ela vinha na feira, comprou uns ovos de galinha de capoeira e daqueles aglomerados que às vezes é um cara tapeando, ganhando. E ela, curiosamente, como todo mundo, chegou ali naquele aglomerado para ver o que era, e com aquele saco plástico com os ovos dentro. E um cidadão fez um movimento meio brusco, e ela disse, cuidado, eu estou com os ovos aqui. Aí o homem olhou e disse, também a senhora vem com os ovos pendurados? Ela disse, por isso não. mas Fonseca, esse meu tio, que é Raimundo o nome dele, fantástica essa história, ele estava lá sempre fazendo alguma coisa, ele estava varrendo lá a calçada, e chegou um jovem de 20 e poucos anos, disse, meu tio, me dê um trocado aí. Ele disse, pere, eu não tenho não. Só eu estou pedindo porque eu acho melhor pedir do que roubar. Ele disse, pere. E você só sabe fazer essas 2 coisas? Interessante de Maciel, que ele sabe também, é um grande glosador, como você já até anunciou, Isso. mas ele também sabe muita poesia. E eu queria perguntar a Pinto do Monteiro, como é que lá em Sertanha, no Pajeú, como era que Pinto do Monteiro agia? Eu não tinha muita paciência com gente besta.
Um dia chegou José de Cajuzes na minha casa, me convidando para um congresso de violeiros em Arco Verde. E chegou, disse, Bento, seu merda, meta os pés, vamos embora para Arco Verde, rapaz. Congressão lá daquele, organizado por Rabelo e Filó. E se eu não posso, José? Bora, rapaz. Eu já disse que não posso. Ele disse, vai mandar alguma recomendação para Rabelo e Filó? Disse, dê um grande abraço em Rabelo. Disse, mas não é Filó, rapaz, um monstro daquele. Disse, eu disse Rabelo. Era resinoso, Peter era resinoso. Era. resinoso. Muito bem. Eu vou agora um breve intervalo e volto já. Segura que tem muita história, tem muito doido, tem poesia e tem Cuba.